foi utilizando a doença da antracnose causada pelo o fungo do gênero Coletótico. Ela é muito comum, ela também é bem expandida no território nacional, ela é de fácil ocorrer, você vê muito ela na área, então é sempre bom, sempre importante a gente estar fazendo trabalhos para ver uma resistência aqui, fazer um desenvolvimento de alguma coisa para combater essa doença. A doença antracnose pode ser um fator limitante na produção, em que, quando a sua área tem de 9 a 17% de incidência da doença, pode chegar até perdas de até 90 quilos por hectare, um saco e meio de soja. Isso no bolso do produtor final sempre vai fazer uma diferença. O seu controle tipicamente é utilizado com a aplicação de fungicidas químicos, principalmente na parte foliar. As moléculas mais utilizadas são o tiofanato metílico, o triazol, a estrobridolina, as carboxamidas e o benzimidazol. Agora, passando sobre a revisão, continuando com a hospedeira, a soja, ela tem seu centro de origem na Ásia, China e Japão. Ela é muito comumente associada, quando a gente fala de soja, sempre vem na mente da gente a associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, que é um fator muito importante para ela, por ela conseguir captar 100% do seu nitrogênio necessário para o seu desenvolvimento através dessas bactérias fixadoras. Como falei, ela é muito importante na agroindústria e biocombustíveis, no nosso dia a dia. E a nossa região aqui do Centro-Oeste, que é o bioma cerrado, ele é um dos grandes produtores aqui do Brasil, por causa da sua autoadaptabilidade com o clima, pluviosidade, que deu muito certo para a produção da soja aqui. E isso leva a grandes investimentos na área, com pesquisas e tecnologias. Pesquisas em várias áreas da agricultura, considerando a cultura da soja, com pesquisas genéticas, desenvolvimento de maquinários agrícolas para produção, colheita, e pesquisas na área de fitopatologia, com desenvolvimento de fungicidas, bactericidas, para controle de doenças, para manter aquela produtividade esperada. A última safra quando eu peguei os dados de 2020 a 2021, a produção média nacional foi de 3.029 quilos por hectare ou 50,48 sacos por hectare. Isso ainda é uma média baixa. A gente tem países como os Estados Unidos, que são os maiores produtores, eles têm uma média lá de cerca de 60 a 70 sacos por hectare, uma média nacional. Então, nós temos ainda muito caminho a percorrer, muitas coisas para melhorar ainda. E, mundialmente, a cultura da soja tem até 50% das suas perdas de produtividade causada por fungos fitopatogênicos. Agora, sobre a doença da antracnose na soja. Ela possui a sobrevivência em restos culturais na sua safra e sementes infectadas, sementes doentes. Ela ataca pecíolos, hastes, nervuras, folíolos, vagens e sementes. Ou seja, basicamente toda a planta da soja ela ataca, mas principalmente a gente tem a maior preocupação e vê mais quando ela ataca as vagens, porque ela causa uma perda direta na qualidade dos grãos. E essas perdas elas podem ser acarretadas por períodos de estresse, com períodos de secas ou muita chuva, e quando a sua planta ela não está saudável, como ataque de nematóides causando doenças radiculares. Ela causa morte de plântulas, necrose e manchas foliares nas hastes e vagens. Essas manchas, principalmente nas folhas, elas diminuem a área fotossintética da folha, diminuindo assim a sua posterior produtividade final. Porque quanto menos fotossíntese, menos produção de açúcar e menos enchimento de grão no final do ciclo da cultura. E, por fim, morte e necrose é uma morte direta, né? E altas temperaturas e altas umidades favorecem. E sem o controle, essa doença pode chegar até 100% da perda da sua área.
ou seja, ela é uma doença comum, mas que a gente está sempre convivendo com ela, mas se não se controlar, você pode zerar a sua produção na sua área. E o manejo da doença é recomendado a rotação de culturas, o manejo cultural, utilização de sementes sadias, o TS, que é o tratamento de sementes com fungicidas com aquelas moléculas já apresentadas, o manejo do solo e o manejo químico do solo é a adubação correta, você ter uma fertilidade do solo correta e o solo corrigido, a sua planta ela consegue ter uma resistência maior a ataques de patógenos, de fitopatógenos, tanto dos solos quanto da parte aérea, porque ela saudável ela consegue ter mais mecanismos de defesa, maior produção de fito-hormônios ali para combater esses ataques. Então é sempre bom a gente manter uma fertilidade do solo adequada. Agora, sobre o fungo em si, o patógeno da soja, o causador da antracnose na soja é o patógeno da subespécie truncatum, que é o mais associado à doença na soja. Ele é anamorfo, pertencente à sua fase assexuado na Saccharomyces. Ele possui os seus conídeos curvos. O oitavo mais importante grupo de fungos fitopatogênicos, porque ele tem uma gama de hospedeiros muito grande e ele tem uma alta quantidade de espécies de subespécies difundidas nessa mesma gênero. Os principais causados que são encontrados atacando a soja é o Coledoxis truncatum e o Coledoxis clivi. Ele possui acérvulos pretos e em estromas. As suas setas são escuras, conídeos unicelulares e hialinos. A sua fase sexuada, ela é em glomerela. Ela é diferente da sua fase sexuada. Geralmente, a gente utiliza para identificação a fase assexuada, que é na safra, e entre a safra vem a fase sexuada do fungo. Aqui do lado, temos a imagem ali. A imagem A são os acérvulos. A imagem A ela é imagem de macroscópio, ela não é microscópio, ela só aumentando. O acérvulo pode ver a sua, como é que fala? O seu formato é coloração mais escura, preta, com aquelas tipo garrinhas, que são as setas saindo ali. A imagem D são os conidióforos, a imagem G também são os conidióforos, que é aquela junção de conídeos e da base, que a base desses conidióforos está a imagem E e a F. A E é a ponta da seta e a F é a base da seta. Dessa seta, ela vai liberar os conídeos para a sua fase assexuada, para difundir o fungo, ele ser espalhado. Aqui nas imagens M e N, temos os conídeos hialinos, né, de formato curvo, curvos e achatados, sem nenhuma septação. E as imagens K, L, I e J, eles são os estromas do fungo. Eles são, falei errado, são os apressórios. Agora, alguns conceitos que foram utilizados principalmente na elaboração dos resultados desse trabalho foram os conceitos de variabilidade do fungo, dos fungos fitopatogênicos. Principalmente, inclusive está no título, a agressividade, que é a quantidade de doença provocada. Ela é um fator quantitativo, ou seja, ela pode ser mais ou menos, que é diferente da patogenicidade. A patogenicidade já é qualitativo, ele é a capacidade daquele fungo de causar ou não doença, ou ele causa ou não causa. Inclusive, nos testes, temos patogenicidades ali que, de acordo com as avaliações, foram quase nulas, mas teve uma patogenicidade, mas o que mais diferiu, que a gente mais observou, foi a agressividade mesmo. E alguma especificidade do fungo, dos isolados utilizados. Eles podem ser especificidade por hospedeiros, na sua forma especiais,
ou em uma cultivar específica de soja. Diferentemente da que foi utilizada aqui, ele pode ter uma especificidade, ele ter mais empatia, digamos assim, uma agressividade maior em cultivares diferentes. E o que leva a essa variabilidade? A mutação genética, que através da própria assexuada ou sexuada, ela pode ocorrer mutações e desenvolver uma preferência para um certo hospedeiro ou resistência a fungicidas, recombinação genética, que é um grande fator de variabilidade, que é a fase sexuada do fungo, a deriva genética, ela é uma perda gradual assim de alguns alelos ao decorrer do tempo. Isso é mais comum em famílias de fungos que têm menos espécies. Quando é muito difundido, isso não é tão comum. A migração, ela é um fator mais geográfico. É quando um fungo ele se encontra numa área em que ele não tem um hospedeiro preferível dele. Aí ele ataca um hospedeiro diferente e ele vai criando mecanismos para infectar aquele hospedeiro. Isso é a migração genética. Ela é mais geográfica. E a seleção natural um pouco bem o conceito de Darwin mesmo, aquele sobrevivência do mais forte, no caso, sobrevivência do mais adaptável. Ela vai se adaptando às situações adversas até ter a seleção e permanência daqueles genótipos mais especializados naquele ambiente ou aquele hospedeiro. E o objetivo do trabalho foi verificar a agressividade e patogenicidade de diferentes isolados coletróticos e determinar a área lesionada com auxílio de ferramentas computacionais. Agora é como foi realizado o trabalho, materiais e métodos. Primeiramente, ele foi realizado aqui mesmo no Laboratório de Fitopatologia do Instituto Federal Goiano Campos de Jurutaí, sob a supervisão do Milton Lima, Dr. Milton Lima. Ele foi instalado no dia 21 de setembro de 2022 e as avaliações elas foram até 28 de setembro de 2022. Foi utilizado a soja da cultivar Guaiá 7487RR. Ela foi plantada aqui nos vasos mesmo do laboratório, sobre uma tela de proteção. Aí depois foi retirado essas plantas já na sua fase adulta, mas ainda sem produção de valhes. Foi retirado com cuidado lá para não ter, não estragar elas. Aí foi selecionado os folíolos mais saudáveis, sem nenhum ataque de insetos ou de alguns outros patógenos, para não ter problema na hora de coletar os dados. Aí foi constituído de 18 tratamentos, sendo 17 isolados, mais a testemunha, que foi um meio PTA, e o fusário. Ele também é um método de controle. É diferente. Tem a testemunha e o fusário como um controle positivo, digamos assim, que ele não causa mancha foliar. E foram feitas 8 repetições, sendo cada repetição um folíolo, e dando um total de 144 unidades amostrais. Aí, continuando. Após a coleta da soja e seleção daqueles folíolos mais saudáveis, foi feito nos folíolos e no recipiente onde foi colocado os folíolos com a inoculação, a tríplice lavagem, com o objetivo de esterilizar o meio, para não ter nenhuma contaminação. Ela consistiu de aplicação por pulverização do álcool etílico a 70%, o hipoclorito a 0,03% e, no final, a lavagem com água destilada. Aí, depois de preparado, limpo, tudo certinho, foi levado para a câmara de fluxo laminar, onde foi feito o corte do disco de micélio e a inoculação também na câmara de fluxo laminar, para nenhuma contaminação com o meio. A inoculação foi feita na face adaxial do folíolo, tem o disco de micélio, colocou em cima do folíolo, na face adaxial, e foi atravessado um alfinete para manter preso, para manter preso esse disco de micélio para inoculação,
porque ele costuma cair quando você vai mexendo, e também facilitar a infecção, porque você abre um meio de infecção lá, você fere o folíolo, né, abrindo a porta de entrada ali. E a incubação para as avaliações de crescimento da mancha foi feita em câmara úmida. Essa câmara úmida foi nos recipientes onde foi contido os folíolos com a incubação, colocou-se um papel filtro, quer dizer, por baixo, e foi se molhando com a necessidade, por pulverização mesmo, água destilada, e manter sempre fechado ali para manter a temperatura e não ter contaminação do meio externo, né? Aqui temos a primeira tabela, que são a listagem dos códigos de cada isolado e de onde é que o hospedeiro desse isolado, o nome científico ser identificado e o local onde ele foi coletado. Pode perceber que a maioria foi da própria cultura da soja mesmo, do gênero truncatum, e a maioria é da região de Goiás, tirando alguns de Passo Fundo ali, mas tudo da região do nosso cerrado aqui goiano. Os isolados utilizados e as avaliações. Elas foram avaliações diariamente ao longo de 7 dias após a inoculação. Ela foi feita com o auxílio de uma régua graduada de 1 para 100, essa régua comum que nós temos. Ela foi verificando, primeiro, a presença do sintoma, ou seja, a presença da lesão derivada da infecção do fungo na folha, e vendo o diâmetro que ela ia crescendo, milímetros que ela ia crescendo por dia. Aí foi se anotando, coletando os dados para depois fazer as nossas avaliações estatísticas. Foi assim que foi feito, e ao final dos 7 dias foi feito um registro com câmera digital da área do folíolo com a sua área lesionada. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, melhor. E a nossa na parte 2. E a nossa variável resposta foi o diâmetro da lesão, como eu falei, medido com a régua em milímetros, e a área lesionada ou severidade em milímetros quadrados, que foi a análise de imagens. Aqui a parte de confecção dos resultados da primeira parte foi a avaliação do crescimento lesional por milímetros por dia. Foi feito os testes estatísticos no software R, o teste de homogeneidade e normalidade, que são Shapiro-Wilk e o Bartlett, os testes paramétricos, teste de F, e não paramétricos, se necessário, com o teste Friedman, e o teste de comparação de médias do Scott Knott. E com esses resultados, foi-se construído as curvas de progresso da doença, curva de progresso temporal, a área abaixo da curva, que foi essa equação, essa fórmula que eu coloquei aqui especificado, que é uma fórmula de integralização dos dados, uma integral, que N o número de avaliações, X e A comprimento da lesão em milímetros medido, e TI mais ou menos TI é o tempo entre as avaliações. E esse valor de área abaixo da curva, ele é interessante observar porque ele é um valor absoluto e único, assim, para você ver. É uma forma mais fácil de visualização daquele progresso que você teve aquele progresso temporal que você teve. E, por fim, o TI, que é a taxa de infecção, que é uma regressão linear entre dias e comprimento da lesão. Basicamente, quanto que aquela lesão cresce por dia. Agora, as avaliações da parte 2, elas foram fotografadas de ambas as faces, explicar um pouquinho melhor. Depois dos 7 dias, a gente pegou os folíolos, foi colocado num fundo de papel A4 e com uma câmera digital, aqui do Dr. Milton Lima mesmo, ele tem essa câmera, foi retirado as fotos e depois levado para o computador, e as fotos foram retiradas de ambas as faces, da face adaxial e abaxial da folha,
do folíolo, né? E depois foi no computador, a gente fez um tratamento de imagem nesse site que está o link, o URL dele aqui presente, para retirada do fundo da imagem, para ficar, e ficou realmente somente o contorno do folíolo, para não ter nenhuma análise a mais. E assim, pode-se realizar a avaliação de severidade real, que é o milímetro quadrado, ou seja, a área daquela lesão em comparação à área total do folíolo. Essa avaliação foi feita no programa APS Access 2.0. E também para os testes estatísticos, testes de homogeneidade, normalidade, paramétros e não paramétricos, se necessário, e a comparação de médias código-NOT. Aqui eu deixei para alguém que não tiver familiarizado com o programa, um layout do programa Access 2.0, como é feito a avaliação. Aqui já é a imagem sem fundo. Aqui você tem as opções automático e manual. Você pode, quando automático ele não pega toda aquela área ou pega uma área a mais do que você quer, que ele calculou, na verdade, foi a área necrótica, porque ele diferencia, como eu falo, ele diferencia a gama de cores, ou seja, cores mais quentes, cores mais frias, ele vai diferenciando essas cores para delimitar a área lesionada total. Aí você também tem várias unidades de medida que você pode optar por trabalhar. O que nós optamos foi a unidade de medida em milímetros, que dá a área total da folha, a área da lesão e a porcentagem da lesão. O que a gente utilizou foi a área da lesão. Agora, os resultados obtidos da primeira parte, primeiro trabalho que teve com esses resultados foi a tabela contendo as médias, os dados de área abaixo da curva e taxa de infecção. E aqui essa tabela, o mais importante dela para se observar foram os testes, né? Normalidade, homogeneidade, em que foram rejeitadas as hipóteses. Então, foi necessário a confecção de um teste não paramétrico. Ou seja, simplesmente o teste F não ia ter o resultado mais confiável. Geralmente, a normalidade, a homogeneidade não segue um padrão quando se tem muitos zeros nos dados. Isso ocorre por causa dos 2 primeiros dias, nenhum isolado, tirando o isolado 22, teve um crescimento. Então, já se sabia que ia ser necessária a confecção de teste não paramétrico. A testemunha, como esperado ali, eu deixo tá selecionado, ela não teve nenhum crescimento, não teve cálculo de área abaixo da curva, nem taxa de infecção, ou seja, patogenicidade nula, o que se esperava mesmo. Os IF1, IF3 e IF4, a partir do terceiro dia, eles começaram a ter um destaque maior, tirando o IF1, que já a partir do segundo dia teve um crescimento bem mais acentuado do que os outros, até o sétimo dia, sendo os 3 isolados que apresentaram uma maior média de diâmetro da lesão no final. E o IF22, ele foi destacado porque foi o único que, ao primeiro dia, apresentou um diâmetro de lesão, ou seja, ao primeiro dia ele já apresentou uma infecção no folíolo. E os IF104 e o 14, que é o fusário como controle, eles também apresentaram quase que uma patogenicidade nula. Causou doença, mas muito pouco. Agora, com o primeiro resultado gráfico da primeira parte, foram a construção das curvas de progresso, em que foi dividido todos os resultados posteriores em gráficos, a gente dividiu em 3 gráficos. Por quê? Porque são 18 tratamentos. Se colocasse tudo em um gráfico só, ia ficar um pouco confuso e um pouco difícil de se observar. Então, em 3 gráficos fica mais subdividido e fica mais fácil a observação dos resultados. Mas eles estão todos em mesma escala. Aqui no gráfico A, temos o crescimento de
tirando o IF11 e o IF8, IF11, IF8 e IF10, que são isolados derivados de soja, eles tiveram um crescimento um pouquinho maior, chegando perto ali de 20 milímetros, um diâmetro de 20 milímetros, mas a testemunha, crescimento nulo, e F23, 25 quase nulo também. A gente pode observar que nesse gráfico A maior parte dos crescimentos se dá a partir do quarto dia após a inoculação, tendo um crescimento um pouco mais constante, e após o sexto dia teve um salto um pouquinho maior, mas mesmo assim não tão grande. No gráfico B foi onde se concentrou a maior parte dos isolados derivados de soja, e também onde se foi colocado os isolados que teve maiores diâmetros da lesão. Já no segundo dia, se observa que eles já começaram a ter um crescimento menos acentuado até o quarto dia. A partir do quarto dia, os isolados IF4 e IF1 têm um salto de crescimento de diâmetro quase exponencial, tendo um crescimento muito maior e mantendo-se esse crescimento constante, chegando o IF4 a 50 milímetros, diâmetro de lesão de 50 milímetros, e o IF1 um pouco abaixo de 50 milímetros, entre 40 e 45 milímetros. E o gráfico C, onde está a maioria dos isolados que são derivados de outras culturas, ele teve manteve-se quase todos até o sexto dia, uma patogenicidade quase nula, tendo uma agressividade muito pouca, muito baixa, né? Diferentemente do gráfico B, que teve os isolados mais agressivos, tirando o isolado 22, como também foi apontado. A partir do primeiro dia ele já apresentou um pouco de crescimento, mas a partir do quarto dia ele foi crescendo, mas depois se manteve constante, não tendo mais maiores crescimentos, ou seja, uma agressividade chegou num ponto ali e não causou mais doença. Agora, os resultados de área abaixo da curva, aqui mais fácil de visualizar, esses resultados que tem o desenho da soja são isolados derivados da soja, e os outros isolados está identificado. Testemunha com área abaixo da curva nula, ou seja, agressividade e patogenicidade nula. Ou seja, patogenicidade nula não tem agressividade. Maracujá e chuchu, que são IF25 e 23, que pode-se ser, se for identificar o coletótero gloesporoides, que é mais comumente associado a frutíferas, eles tiveram uma agressividade muito baixa. O IF1, no gráfico A, né, o IF1 e o IF8, foram os que maiores apresentaram uma área abaixo da curva, ou seja, uma maior agressividade. Novamente, no gráfico B, temos um destaque grande ali para o IF1 e IF4, chegando ali a valores de 80, ou seja, valores muito altos, ou seja, isolados muito agressivos. E a gente pode ver com o IF80, que ficou ali, que é o derivado do chuchu, está bem diferente, muito abaixo. O IF80 não chega nem a 10, ali o valor de 10. E o gráfico C, temos ali o único derivado de soja, que é o F13. Aí entra aquela questão de especificidade por alguma cultivar. Pode ser que ele tenha. A gente precisaria se fazer mais estudos para ver isso. Porque ele mesmo na soja, sendo derivado de soja, ele não teve uma agressividade acentuada, diferentemente do IF22, que é derivado da cana-de-açúcar. E a taxa de infecção, que é calculado por milímetros ao dia, que é o crescimento que aquele isolado, aquela infecção ia crescer ao dia. Temos ali o primeiro gráfico, a testemunha nulo, o IF11, 10 e 8, perto de um crescimento de 3 milímetros ao dia. Lá já no gráfico B, os isolados mais agressivos, tendo IF1 e IF4, o IF1, apesar dele ter apresentado maior diâmetro da lesão, ele tem uma taxa de infecção menor. Ou seja, com o tempo, pode ser que o IF4 seria mais agressivo ainda do que ele, porque podemos dizer que o crescimento diário dele é maior do que o isolado do IF1. E no gráfico C,
um único destaque ali para o IF-22, que teve um crescimento ali por volta de 3 milímetros ao dia. Agora, para a segunda parte, que foi a análise de imagens, aqui tem duas pranchas de imagens para se observar como ficou distribuído a área de lesão, como foi calculada a área de lesão necrótica nas folhas para se verificar a área em milímetros quadrados. Aqui temos a primeira foto a primeira prancha, a face adaxial, e a segunda prancha, a face abaxial, onde se está contornado em azul, é onde foi coletados os dados para a confecção dos testes estatísticos, ou seja, os dados de milímetros ao quadrado, em comparação a toda a folha. É só uma visualização de como fica bem em cima mesmo, um dado bem preciso, não é ruim de se trabalhar. Aí, a primeira parte da discussão foi a tabela com as médias de área de severidade real, sendo que cada ele teve um pouco mais unidades amostrais. O de diâmetro foi 144, esse aqui, como foi de ambas as faces, ele deu por volta de 260 e alguma coisa de dados, de fotos para analisar. A testemunha, ela apresentou, é importante falar que ele não seguiu normalidade nem homogeneidade, então foi necessária a confecção do teste paramétrico do Friedman. A testemunha, ela apresentou área de lesão porque ele foi calculado, como eu disse, área necrótica. E após os 7 dias de incubação, a folha já estava entrando em senescência, então ela já estava apresentando morte celular, então estava tendo uma área necrótica. Ela apresentou, mas foi descartado porque não era derivado da infecção. Então, continua-se sendo nulo. E os destaques são o IF5 e IF1, que tiveram as suas médias de área em milímetros quadrados maiores. Aí foi feito também o gráfico com as médias da área de lesão, não é temporal, é um valor único, né? Aqui também dividido em 3 gráficos para melhor visualização, todos em mesma escala. O primeiro gráfico temos ali o isolado IF5 e IF1 sendo os mais agressivos, tendo uma área necrótica maior, sendo o IF5 de maior destaque, chegando ali a valores de 40 milímetros quadrados, valores médios de 40 milímetros quadrados. A testemunha apresentando uma área, mas como eu disse, não é derivada da infecção, é de senescência do folíolo. No gráfico B, temos ali o IF1 e IF4 com valores também quase a 50 milímetros quadrados de área de lesão, ou seja, sendo os mais agressivos, os isolados mais agressivos que foram observados. O IF80 derivado do chuchu, IF100 derivado do morango, chegando ali a perto de 10 milímetros quadrados. E no gráfico C, temos o isolado 22, IF22 da cana-de-açúcar, chegando um pouquinho acima de 10 milímetros quadrados. Aí, para se terminar, para fechar os resultados, tivemos 2 métodos de avaliação, que foi o método diário, de verificação diária, né? E o método de avaliação de imagem, que são uma avaliação única e direta, assim. Na primeira avaliação, tivemos o IF4 e IF1, ambos contendo coletrótipo truncato oriundos da soja, apresentando maior taxa de infecção e sendo assim classificado como os mais agressivos dessa primeira parte de avaliação. E os isolados IF14 do fusário como controle, o IF23 coletrótipo com derivado do maracujá, IF25 do derivado do chuchu, IF104 derivado da manga, foram os que menores apresentaram desenvolvimento nas folhas de soja, ou seja, sendo os menos agressivos. E na segunda parte da avaliação, tivemos, após os 7 dias e feitas análises de imagens, os isolados IF1 coletrático truncatum da soja e F4 da soja também,
e o IF5, diferindo do primeiro, não teve o F5, já no segundo, o IF5 ele teve uma acentuação maior, eles foram que mais apresentaram área de severidade real, calculada em milímetros quadrados, ou seja, foram os que mais apresentaram agressividade nessa segunda parte do estudo. E os isolados IF13, poletrópico truncatum da soja também, IF80 do chuchu, 104 da manga e 141 da seringueira, eles foram os que apresentaram menor severidade nessa segunda parte de avaliação, sendo os menos agressivos dessa segunda parte. Pode-se observar que em ambos os dados, em ambos os testes, em ambas as avaliações, os isolados de F4 e F1 apresentaram a maior agressividade e maior severidade real, sendo então candidatos para programas de melhoramento de soja para se desenvolver genótipos mais resistentes à antracnose, para se lançar cultivares resistentes à antracnose, fazer estudos com eles, por eles serem mais agressivos. Só concluindo assim, a título de... se você quiser ter um dado mais específico, um dado mais preciso, o cálculo de diâmetro diário ele é bem mais preciso do que o cálculo de imagem. A avaliação de imagem ele é muito bom. Ele é uma avaliação diagramática assim, direta. Você vê lá, já tem direto aquela área que está lesionada. Você tem uma ideia, nossa, olha aqui, faça aqui, aqui está 50% da minha folha, aqui ela está tomada. Não, aqui está 10%, ela está tomada. Ou seja, você já sabe direto assim um resultado mais rápido se ele tem uma agressividade maior ou não. Mas a título de pesquisa, os melhores dados de se trabalhar são diários mesmo, coletando todos os dias, como a gente observou na taxa de infecção. Tem isolados que diferem no seu crescimento diário, sendo os mais constantes, eles continuam crescendo, e outros que começam o crescimento e depois param, e outros que têm um crescimento um pouco mais lento, mas depois de passados 4, 5 dias, ele vai um crescimento muito maior do que outros isolados ali. Então, mas os dois métodos de avaliação, eles são válidos, sendo um mais preciso e um mais direto. Aqui a literatura utilizada para as imagens que foi colocado aqui nessa apresentação, e muito obrigado pela atenção.